Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nessa noite para, junto com vocês, ministrar uma palestra. Eu quero, antes dessa palestra, deixar alguns agradecimentos, porque, de fato, sem a participação de pessoas importantes, eu não conseguiria realizar esse evento dessa forma que está sendo realizado. Em primeiro lugar, eu tentei imaginar a ministração dessa palestra através da gravação de um vídeo e fazer uma montagem. Depois, eu pensei em fazer essa palestra online. Mas tudo foi acontecendo diferente do que eu estava planejando. E o que aconteceu? Aconteceu isso que vocês estão vendo ao redor, né? Eu acredito que tenha sido de propósito e que não tenha sido feito como eu queria, para que a gente pudesse se realizar dessa forma. Então, eu quero agradecer a Deus, né, por não ter deixado acontecer como eu queria, mas por ter permitido que acontecesse como aconteceu. Eu quero agradecer a minha esposa pela paciência, pela compreensão com a minha forma de lidar com a situação e muitas das vezes ficar tão fissurado em organizar, em fazer, em resolver. Quero agradecer a paciência do meu filho, embora ele não esteja aqui, mas também por muitas das vezes ele querer alguma coisa e eu não dar a devida atenção para eu colocar algumas coisas em ordem. Quero agradecer ao ateliê FAMAI, né, pela ornamentação da parte textil aqui, vocês estão vendo, toda essa preparação de ambiente foi feito não com pouco trabalho, né? E eu quero agradecer ao ateliê Ana Sara, também por parte da ornamentação e da preparação do nosso coffee break, que já a gente vai participar dele. Quero agradecer a participação de cada um, do Moab, né, meu filmador e fotógrafo, já assumidamente falando. Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque sem a ajuda de vocês eu não conseguiria realizar essa palestra dessa forma que ela está sendo realizada. Fiquei muito emocionado, estou muito agradecido, né? Só aumenta a minha vontade de fazer mais e melhor por vocês, todos que eu mencionei aqui, por conta de tanta coisa boa que eu estou recebendo sem eu sequer esperar, né? Não imaginava que ia ficar assim, tá bom? Esses são os meus agradecimentos. Agora, partindo para a palestra, nessa noite quero falar sobre um assunto muito importante. Embora eu não precisasse me apresentar para vocês, eu vou me apresentar. Meu nome é Paulo Belino e aqui nessa noite estou representando a empresa Line Coach com um projeto de impulsão empresarial. A Line Coach é uma empresa que está se destacando no mercado pela capacidade de reestruturar negócios e salvar empreendimentos que já estavam acabando ou que querem começar e não sabem como se organizar. Tá? E a palestra que eu vou estar apresentando dentro desse projeto de impulsão empresarial nessa noite, ela visa tratar do empreendedorismo assertivo, tá? Conforme o convite que eu mandei para vocês, mostrando sobre o que a gente vai falar. Existe empreendedorismo sendo feito de toda forma, só que o empreendedorismo assertivo é o que vai fazer com que no final tudo dê certo. E é por isso que eu quero nessa noite falar sobre um assunto muito importante e eu quero dividir ele em 3 partes. Na primeira parte dessa palestra, eu vou falar com vocês por que os negócios quebram. Porque a maioria dos negócios que começam quebram. Em segundo lugar, eu vou falar com vocês sobre de quem é a culpa pela maioria dos negócios que começam a quebrar. E por último, né, não tem como a gente falar de dores sem apresentar uma cura. Então, no final da palestra, eu vou estar apresentando a solução para esse problema. Tá bom? Antes da gente partir para a palestra, eu queria apresentar para vocês um vídeo para poder explicar um pouco dessa crise que vem assolando os empreendimentos e muitas empresas estão fechando por causa disso. Assista aí comigo. Para se adequar à queda no consumo, mais de 12 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro em 2016. É a maior crise já enfrentada pelo comércio no estado. Com
Com a crise financeira, muita gente teve que enxugar o orçamento. A gente tenta diminuir os gastos o máximo possível, né? Comprar realmente é essencial. E o freio na hora de gastar atingiu em cheio os comerciantes. Um levantamento do Clube de Diretores Lojistas mostra que só no ano passado, mais de 11 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro. Quase 5 mil na capital, um aumento de 25% em relação a 2015. Os lojistas não conseguiram um alívio nem no mês de dezembro, quando historicamente as vendas aumentam por conta do Natal. No período de festas, mais de 500 lojas encerraram as atividades. A desaceleração da economia mudou os hábitos de consumo e o desemprego passou a ser uma realidade. Com as vendas em baixa e alta carga tributária, o número de comerciantes quebrando aumentou. Mesmo em locais muito movimentados, como aqui no centro do Rio, lojas tradicionais de portas fechadas passaram a fazer parte da paisagem. A crise é a maior já enfrentada pelo comércio. E quem ainda resiste tem medo de ser o próximo da fila. Teu vizinho está fechado, o outro fechado, o da frente está fechado. Você conversa com o outro, não, mês que vem já não vai dar mais para mim. Então e aí? Aí cada vez você vai ficando com mais medo. Esse é um efeito em cascata. Se a loja fecha, deixa de comprar na indústria. A indústria produz menos e vai também demitir. Esse é um ciclo pernicioso, muito ruim para a nossa economia. E até a clientela VIP está apertando o cinto. Depois de 10 anos em um shopping sofisticado da Zona Sul, este comerciante vai fechar as portas. Eu comprei minha loja há 10 anos atrás, aliás, há 12 anos atrás, que o shopping estava em obra. Eu comprei na planta, paguei 250 mil reais de luvas, parcelado, lógico, né? E eu não consegui vender minha loja. Eu peguei a chave, estou devolvendo para a loja, para o shopping, perdi totalmente. De acordo com dados do Sebrae, mais de 50% das empresas brasileiras fecham as portas nos primeiros 3 anos iniciais. Assim que elas iniciam, passa 3 anos, mais de 50% das empresas quebram, dos negócios acabam. E por quê? Por que isso acontece? Por que as empresas quebram? Por que os negócios não vão à frente? Tá? Existem alguns sintomas, algumas dores que elas são comuns em todos esses empreendimentos que começam e logo após os primeiros 3 anos eles quebram. E são essas dores, esses sintomas que eu quero apresentar nessa primeira parte da palestra. De repente, enquanto eu estiver apresentando aqui alguns desses sintomas, vocês que estão sentados aí, que tem um negócio, estão pensando em abrir um negócio, vocês vão se identificar com essas dores. E a ideia é essa mesmo, que vocês se identifiquem com essas dores para que seja confirmado que realmente é por conta disso que os negócios quebram. Uma das primeiras dores que são aí comuns em todo mundo que começa um empreendimento é que eles não controlam as suas finanças. Não sabe quanto tem de lucratividade, não sabe quanto que está tendo de rentabilidade, não tem a menor noção de ponto de equilíbrio, não sabe quanto que está o seu CMV, o custo médio de vendas. Então essa falta de noção das suas finanças faz com que a coisa embole e em menos de 3 anos, esse empreendimento acaba sucumbindo. Por quê? Porque não controlam as suas finanças. E aí, adicionado a esse problema, tem mais um outro. Elas também não controlam os seus estoques. E a maioria das empresas sequer percebe, a maioria dos empresários que iniciam um negócio sequer percebe que o estoque é um dinheiro. Aquele material, aqueles produtos parados em estoque são dinheiro. E se eles não têm um controle sobre esse estoque, o que vocês imaginam que pode acontecer? Compra duplicada sem necessidade, atendimento que não é feito porque não tinha noção do quanto que tinha de material, estoque e tempo para poder atender. Então tudo isso é um problema, gera um problema imenso. E aí o que acontece? Essas dores assolam o empresário e ele acaba quebrando. Uma outra dor comum nos empreendimentos é que eles não sabem como aumentar as vendas em tempos de crise.
Veio a crise, qual o pensamento que vem logo na cabeça? Não dá para vender. Não tem como vender em tempos de crise. E aí, por eles não saberem, não terem uma estratégia de vendas para esses momentos de crise, por não terem uma visão, né, assertiva em relação a isso, eles acabam sucumbindo. Um outro problema comum nas empresas é que os funcionários não são comprometidos. E a pior coisa que pode acontecer para um empresário, para um negócio, é ele ter pessoas trabalhando com ele que não são comprometidas com a visão dele, não são comprometidas com o negócio dele. Por quê? Porque a única coisa que eles fazem não é trabalhar, mas é dar trabalho. Outra dor aí que os empresários encontram é que as coisas só funcionam quando os donos estão presentes, né? Eles ficam ali como se fossem verdadeiros espiões, e se eles não estiverem lá, a coisa não acontece. Outra dor comum é que os empresários não dormem bem. Para pensar. Não tem controle das finanças, está tudo dando errado. Não tem controle do estoque, está perdendo dinheiro e nem sabe de onde está saindo. Não tem funcionário comprometido, ao invés de trabalhar, está dando trabalho. Como é que um empresário desse vai dormir à noite? Com a cabeça pegando fogo, cheio de problema, cheio de coisa para resolver, cheio de trabalho, e ele perde sono. E cada noite de sono que ele perde é menos qualidade de vida que ele tem e menos disposição para fazer o negócio dele acontecer. Até ele chegar ao ponto de decidir que o melhor é parar, porque ele já não está aguentando mais. Uma outra dor é que o processo seletivo dele é amador. Como assim o processo seletivo é amador? Na hora de selecionar pessoas para fazerem parte da equipe dele, parte da empresa dele, ele não tem uma estrutura de contratação adequada, ele não tem um perfil adequado ao trabalho que vai ser executado, às funções, e aí a pessoa não é contratada de acordo com as suas habilidades, com o seu potencial. Ela é contratada apenas para ocupar um lugar, ela é treinada e aí ela começa a fazer as atividades, mas ela não tem sequer potencial. Muitas das vezes já aconteceu comigo de perceber pessoas que estavam atuando numa área de uma empresa e elas tinham um perfil completamente diferente, era para estar no outro. E a falta da noção do RH de perceber isso e colocar cada pessoa no seu lugar adequado fez com que o negócio ficasse cada vez pior, porque a pessoa não produzia e, por outro lado, a área que ela poderia estar produzindo está sendo prejudicada porque não tem ninguém adequado funcionando. Então, o processo seletivo é amador. Uma outra dor, e é a que está centrando essa palestra nossa, é que o empreendedorismo no Brasil é um mito. Todo mundo resolve abrir um negócio. Todo mundo resolve abrir uma empresa. Todo mundo tem a condição de, no Brasil, virar empresário. Mas o que acontece? Ele não consegue ser um empreendedor. Por quê? Porque no Brasil isso é um mito. As pessoas não conseguem entender o que é empreendedorismo. E na ideia de que estão sendo empreendedoras, elas apenas estão sendo empresárias. E muitos detalhes de um empreendedorismo ela não tem noção. E aí também isso faz com que a empresa quebre. De acordo com Michael Gerber, no seu livro O Mito do Empreendedor, existem 3 personalidades que marcam a vida daquele que resolve abrir o seu próprio negócio. A primeira personalidade é a do empreendedor. É quando a pessoa tem aquele surto de empreendedor. Ela está trabalhando numa empresa, ou ela não está trabalhando na empresa, mas ela está em casa, e ela se percebe boa demais em alguma coisa. Então ela olha para o mercado, ela olha para as necessidades da pessoa, ela vê uma necessidade, ela se vê como alguém que vai contribuir para atender aquela necessidade, então ela se coloca, se lança no mercado para poder oferecer aquilo que as pessoas estão precisando. Então ela tem o surto do empreendedor. Ou seja, ela passa naquele momento a ser aquela pessoa sonhadora.
Aquela pessoa que olha e sonha, imagina algo grande, quer algo grande, e aí ela se percebe com muita experiência e resolve fazer o seu próprio negócio. E ela vai e inicia o seu próprio negócio. Mas aí o que acontece? Ela passa a assumir, a manifestar a segunda personalidade, de acordo com Michael Gerber. Ela passa a assumir a personalidade do administrador. Por quê? Porque agora que ela tem o negócio dela, ela deixa de focar para fora e ela começa a focar no funcionamento do seu negócio. Em olhar uma coisa aqui, controlar uma coisa ali, tem que ver pedido, tem que atender. E ela começa a tentar organizar tudo e passa a ficar mais administrando o seu negócio do que empreendendo o seu negócio. O que acontece quando ela passa dessa fase? Rapidamente ela pula para a terceira personalidade, que é a do técnico. Ou seja, ela volta a ser aquela pessoa que na empresa fazia a coisa. Ela deixa aquela posição de empreendedor, ela deixa aquela posição de administrador, porque ela já não consegue mais, e ela fica focada na realização do negócio. Ou seja, ela passa a fazer tudo e entra naquela síndrome. Nada funciona sem passar pela mão dela, controladoria geral. O que isso faz com essa pessoa? Faz com que essa pessoa manifeste a terceira personalidade da forma mais drástica possível. Ela passa a ser escrava do seu próprio negócio. Repara que na imagem, o mesmo que está carregando a pilha de documentos é o que está cobrando que aquilo tem que ser feito. E é assim que a maioria dos empresários se vê depois dos 3 primeiros anos de iniciar o seu negócio. Por quê? Porque eles, de acordo com Michael Gerber, por o empreendedorismo ser um mito, eles vão passando de fase em fase, de personalidade em personalidade, até que eles voltam a ser os técnicos que têm um negócio, que só tiveram aquele surto e agora já não sabem mais como fazer e se veem lá escravizados pelo seu negócio. Tá? Mas e aí? Esses sintomas são comuns. Realmente são as dores. De repente vocês até se identificaram com algumas dessas dores, mas de quem é a culpa? Quem é o culpado por isso tudo acontecer? Por a coisa ir se desenrolando dessa forma e chegar a esse estado drástico. De acordo com a psicologia, culpa é um sentimento que leva a pessoa a se considerar responsável por um acontecimento ou uma situação que ela considera grave, negativa ou errada. Tá? Então o problema aí, como eu costumo dizer, não é nem a culpa. O problema aí é a responsabilidade. E o que é responsabilidade? A responsabilidade é o dever de arcar com as consequências do seu próprio comportamento. Mas só do seu próprio comportamento? Não. Do comportamento de outras pessoas também. De repente eu estou aqui falando sobre essa questão de empreendedorismo e alguém que tem um pouco de conhecimento sobre o mercado vai falar assim, poxa, mas a culpa é da crise. A crise que assolou, os governantes é que não estão administrando bem o país, as coisas não estão andando por causa disso, por causa daquilo. Então a culpa é deles, a culpa é da crise, a culpa é dos políticos, a culpa é de todo mundo. E aí que está o problema, porque o culpado é o que menos interessa. O que interessa aqui é saber de quem é a responsabilidade. Por quê? Porque se vocês repararem, existem várias coisas acontecendo no momento de crise. Aqui está um exemplo no jornal UOL Economia, com essa manchete: engenheiro naval larga a profissão e fatura 1 milhão com comida ultra congelada. Isso é um exemplo. No momento de crise, um engenheiro naval, olha, que a área dele é a área das Forças Armadas, é um engenheiro naval. Ele trabalha lá com um navio, ele trabalha lá com a parte marítima, mas com o que ele fatura 1 milhão? Com comida ultra congelada. No momento de crise. Um outro exemplo, na revista Exame, 11 ideias de negócio para quem quer empreender na crise. E está lá a manchete: recessão econômica não é desculpa para ficar parado. Por isso, veja alguns tipos de negócios que se aproveitam de épocas difíceis para crescer. Eu vou passar eles aqui para vocês verem e ver se não faz sentido.
Venda de cosméticos no varejo. Momento de crise? Quem não viu no momento de crise pessoas vendendo e ganhando dinheiro com cosméticos na área de varejo, né? A gente não vai falar o nome delas aqui por uma questão de princípio, mas tem várias empresas aí sendo representadas e pessoas ganhando dinheiro com a venda de cosméticos no varejo. Um outro exemplo, venda de comida prática. Você passa por vários lugares e vê, às vezes a pessoa nem tem um estabelecimento, mas ela produz essa comida prática e ela oferece para outras pessoas no momento de crise. Por exemplo, empreendimento sobre rodas, né? E eu coloquei aqui só um food truck, mas se vocês olharem, tem gente com o carro parado por aí em tudo quanto é canto, com perfume, com produtos de loja de 199, a pessoa para o carro no canto, abre a caçamba, tem licença para poder trabalhar ali ela já faz a venda dela mesmo. Empreendedorismo sobre roda, em momento de crise. E aí, por último, o franqueamento. Ou seja, a pessoa abre uma franquia, começa a trabalhar, bota outras pessoas para trabalharem com ela, e na medida em que elas vão cadastrando outras pessoas, essas pessoas vão cadastrando outras, e o negócio vai ganhando mercado e ela vai expandindo. Tudo isso em momentos de crise. Ora, então a culpa é da política? A culpa é da crise? Não. A responsabilidade é do empreendedor, é do empresário. Por quê? Porque são os seus atos, são os atos do empresário. São os resultados do empresário que vão fazer a diferença. São os atos que são liderados por esse empresário. E são os resultados desses liderados, desses donos de negócio, que vão fazer a diferença. Então, a responsabilidade é de cada um. Ainda de acordo com o livro do Michael Gerber, existem 3 fases pelas quais todo negócio passa. São elas: a fase da infância, a fase da adolescência e a fase da maturidade. A fase da infância é aquela fase onde o proprietário do negócio é um malabarista mestre, né? Ele faz de tudo, ele resolve tudo, ele soluciona tudo, ele se vira nos 30, mas ele consegue fazer com que tudo seja realizado. Ele dá conta do recado, ele faz o negócio acontecer. É a fase da infância, aquela fase bem parecida mesmo com a infância, né? Tá com o pique todo, com a corda toda, tá novinho. Geralmente a gente usa essa expressão, né? Novinho é fácil, tá, né? O relógio tá novinho, tá zerado, começou agora, mas aí, ó, aí o proprietário, o negócio, a coisa é tão bem resolvida por ele naquele momento, que está começando, que as pessoas não conseguem ver diferença entre o proprietário e o negócio. Quer ver um exemplo? A barbearia do Onofre. Por que é a barbearia do Onofre? Porque ninguém se imagina entrando na barbearia e sendo atendido por outra pessoa, senão o Onofre. E quantos a gente não conhece por aí? Salão da fulana, mercado do ciclano, armarinho da beltrana. Por quê? Porque o negócio e a pessoa são a mesma coisa. Ela faz de tudo. Ela faz conta pagar, conta receber, ela vê isso, ela vê quem está precisando, atende pedido, vai levar para o cliente, volta, se vira nos 30, dá conta de tudo. Um outro exemplo, o João do Gás, né? Tem gente que chega a passar por isso, ela não quer ser atendida. Se uma outra pessoa vier trazer o gás para ela, de bobear nem vai querer o gás. Por quê? Porque é o João do Gás que ela está acostumada que leve o gás para ela. Ela só compra com ele. Então o negócio e a pessoa são a mesma coisa. Essa é a fase da infância. Mas aí o que acontece? Logo o empresário entra na fase da adolescência. Por quê? Porque agora ele percebe que ele já não está mais dando conta do recado. A quantidade de pedido aumentou, o trabalho está mais apertado, o tempo está mais escasso, e já começa a acontecer aquele problema de esqueci de mandar um pro fulano, e o outro que me ligou, não vi que o estoque desceu, olha só, tô com um negócio para... Aí começa a surgir um monte de problema. Por quê? Porque ele já não está mais dando conta do recado. Ele percebe que se as coisas não mudarem rapidamente, o negócio dele vai quebrar. Então, ele precisa pedir ajuda para sair dessa solução. Só que o que acontece? Muitos
não conseguem entender essa fase e param por aí, quando na realidade eles poderiam passar para a próxima fase, que é a fase da maturidade, ou seja, depois de passar por toda uma situação, de trabalhar todo um contexto, eles perceberem que tudo o que eles fizeram, eles têm noção de que tudo o que eles fizeram era necessário para eles chegarem onde eles estão. O proprietário sabe o que teve que fazer, tudo que ele teve que passar para então ele chegar onde ele está. Ele passa a ter uma perspectiva empreendedora e não mais como apenas um dono de negócio. Ele trabalha para o seu negócio e não nele. E aí que está o grande detalhe. Quer saber se um negócio é maduro? É só ver se o proprietário trabalha no negócio ou para o negócio. Tá? Então, a gente pode ver exemplos de empresas que passaram por todas essas fases, onde os empresários eles passaram pela infância, entraram na adolescência, perceberam a importância e a necessidade de mudar e então eles migraram para a fase da maturidade. Um exemplo dela é a McDonald's. Né? A McDonald's começou com uma hamburgueria, daí foi visto como um grande negócio, compraram o negócio porque ele era um protótipo que dava resultado e expandiram para todo mundo. E hoje quem é que no mundo não conhece o McDonald's? Por quê? Vocês conhecem quem é o dono do McDonald's? Não precisa, o negócio está funcionando. Por quê? Porque agora os empresários eles trabalham para o negócio e não mais no negócio. Não tem nem necessidade deles aparecerem lá. Geralmente quando a gente vê um negócio em que o empresário nem aparece, é porque o negócio não precisa mais dele lá para funcionar. Agora o negócio existe para dar resultados para ele. Ou seja, ele agora vai trabalhar para o negócio e não mais no negócio. Ele não está mais preso, não é mais escravo do trabalho de ninguém nem dele mesmo. Um outro exemplo é o sistema brasileiro de televisão. A gente só sabe que o Silvio Santos é o dono da empresa porque ele faz questão de aparecer lá, porque se ele não quisesse, ele nem precisava aparecer. Tudo funciona sem que ele precise estar lá. Por quê? Porque já é uma empresa, é um negócio maduro. Um outro exemplo, Cacau Show. Quem conhece o dono da Cacau Show? Muita gente não conhece, mas não precisa. Por quê? Porque o negócio funciona tranquilamente sem ele. E é um exemplo de franqueamento, porque tem muito revendedor, muita gente que pega, compra franquia e vai trabalhar e usa, tá bom? Então, a gente viu aí que as empresas quebram e tem sintomas comuns entre as empresas que quebram logo nos primeiros 3 anos, depois de abrir. E a gente viu que a culpa não é bem a culpa, é a responsabilidade. A responsabilidade é do próprio dono do negócio, que iniciou o empreendimento, perdeu a visão empreendedora, passou a controladoria geral e ficou fechado em trabalhar no negócio, virando o escravo do seu próprio empreendimento. Ele deixou a coisa degringolar, por assim dizer. Mas qual é a solução, então, para a gente resolver esse problema? Qual é a solução que todo empresário precisa aplicar? Bom, para começar de conversa, ele precisa voltar. Ele precisa trazer de volta o empreendedor que está dentro dele. Aquela pessoa sonhadora, que lá no início vislumbrou um futuro, viu o negócio dela crescendo, expandindo, bem sucedido, teve várias imaginações. Aquela pessoa sonhadora precisa ser resgatada. Aí de repente você vai olhar e fala assim, tá bom, mas como é que eu faço para isso acontecer? Para resgatar aquele empreendedor que estava dentro de mim? De acordo com o livro Monge Executivo, existe uma frase que fala o seguinte: os comportamentos que lhe trouxeram até aqui não serão os mesmos que te manterão, que o manterão a partir daqui. Ou seja, você veio até aqui com comportamentos, mas se você quiser que a coisa mude daqui para frente, o seu comportamento também tem que mudar. Ou seja, o que vai ter que acontecer? Repara comigo nesse gráfico. Dá uma olhada aí. Para vocês, quem é que toma as decisões mais importantes
nesse organograma aí? É quem está no topo? É quem está aqui representado na figura do meio amarelo? Ou é quem está na base azul? Só reflete e para pensar. Quem é que toma as decisões mais importantes? Quem tem o maior salário? Quem é que recebe mais no empreendimento? É quem está no topo? É quem está no meio? Ou é quem está na base? Quem pensa no futuro da empresa? É quem está no topo? É quem está no meio? Ou é quem está lá na base? Onde vocês acham que o dono de uma empresa, deveria atuar? Lá no topo, no meio ou na base? A resposta está aí. Por que é que as empresas quebram? Porque o empreendedor perde a visão, vai ser um administrador, volta a ser um técnico, escravo do seu próprio negócio, e ao invés de ele estar aqui, ele está lá na base, envolvido com o negócio e não fazendo o negócio acontecer. Então o que é que ele precisa fazer? Esse empresário precisa rapidamente entrar na fase da adolescência. E essa fase, de acordo com o que nós somos orientados na Line Coaching, ela precisa ser rápida. No máximo 4 meses para o empresário passar por essa fase e começar a gerar mudanças para partir para a fase da maturidade. Tá? Ele precisa pedir ajuda e ele precisa buscar maturidade. E é aqui que a Line Coaching entra. A Line Coaching entra oferecendo essa solução, oferecendo esse recurso para que os empresários eles entrem na fase da adolescência, eles trabalhem o seu negócio a partir deles mesmos e depois do seu negócio, para que eles então busquem entrar na fase da maturidade. Tá? E aí eu queria fazer um rápido momento aqui nessa palestra. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem aqui. A gente já está quase estourando o tempo, mas eu queria que fossem dados rapidamente 2 depoimentos desse trabalho da Line Coaching. Por quê? Porque nós estamos gravando essa palestra, ela vai ser exposta no YouTube, compartilhada com muitos outros empresários, e eu tenho certeza de que aqui hoje eu já tenho resultados desse trabalho, disso que a gente está falando, de pessoas que começaram um negócio, entraram numa fase complicada, precisavam de ajuda, pediram essa ajuda e já estão começando a ver as coisas acontecerem, porque já estão passando para a fase da maturidade. Uma delas é o Ateliê Famaille, que eu gostaria que a nossa irmã Fabiana viesse aqui e fizesse uma breve declaração, um breve depoimento de como tem sido a experiência dela com esse trabalho e de que resultados ela tem conquistado até agora. Fique à vontade. Boa noite a todos. Tem passado um ano muito difícil, assim. Há 3 anos que eu comecei a Ateliê Famaille e quando eu pensei que estava desistindo, que estava muito difícil, a gente conseguiu, através da Line Coaching, recomeçar a gente não só recomeçou, a gente mudamos tudo, a gente trouxe um novo produto. A gente trabalhava antes com roupa sobrevigindo, nós vamos trabalhar com calonês e banho. E está sendo uma experiência maravilhosa, a gente está aprendendo muito, tanto na parte financeira quanto na parte administrativa, em todas as áreas. O ateliê está se levantando. E digo para vocês que esses 4 meses para mim foi de grande aprendizado, foram de muito proveito. Um outro exemplo, um outro depoimento que a gente tem para dar aqui, ele é bem recente, está começando agora, né? Mas a gente já está vendo resultados assim como no Ateliê Famaille.
é o ateliê Ana Sara, com a Ana Paula. E eu queria que ela viesse aqui rapidinho e também desse o seu depoimento. E como tem sido essa experiência de passar pelo processo de coaching empresarial, como as coisas têm acontecido com ela. Boa noite a todos. O ateliê Ana Sara, o menino passou também, está passando, né, por alguns momentos difíceis, mas, né, com as dicas do ateliê, né, FAMAI, apresentou para mim o nosso irmão, Paulo, e graças a Deus, assim, eu já estou com um outro ânimo, né, a cada sessão uma nova janela se abre, né, e eu estou muito feliz aí com esse trabalho. Isso aí. Então, esses são depoimentos práticos aí de gente que está vivendo na pele o que um processo de coaching empresarial pode fazer. E que essa metodologia que a Line Coach tem apresentado, ela realmente gera resultado. Não importa para que tipo de negócio seja. Pode ser, o trabalho é muito bem focado nas empresas de pequeno e médio porte, mas aqui está o exemplo de que até para microempreendedores individuais a metodologia funciona. E se a pessoa se entregar para o processo, assumir a fase da adolescência e se entregar para uma ajuda, ela começa a trilhar o caminho da maturidade. Eu tenho certeza que é esse caminho que o ateliê FAMAI e o ateliê Ana Sara estão percorrendo, e qualquer pessoa pode percorrer, qualquer empresário pode voltar a ser aquele empreendedor que iniciou o seu negócio. Tá bom? Eu quero fazer algumas perguntas rapidinhas para vocês refletirem comigo. Tá? Você dá à sua família a segurança de uma vida sem a sua presença? Para pensar nessa pergunta. Será que se de repente você deixasse de existir, a sua família estaria segura? Teria uma segurança para ela? Vou fazer uma outra pergunta. A sua empresa, o negócio que você iniciou, faz parte do seu plano de aposentadoria? Essa é a seriedade que você pensa no teu negócio? Porque a gente está acostumado a depender do Estado e investir num valor para que depois no Estado nós tenhamos uma garantia. Mas será que o teu negócio ele não é tão importante para virar também parte do seu plano de aposentadoria e você poder gozar lá na frente de um futuro que é resultado do sonho que você conseguiu realizar aqui atrás? Mais uma pergunta. Você sabe qual é a sua missão de vida? Porque de repente também o negócio tem a ver com isso. De repente, né, se você conseguir pegar esse start de que a tua missão de vida vai ser desaguada no teu negócio, a sua entrega vai ser melhor e você vai conseguir ver a coisa retomar o curso. E uma última pergunta. Hoje, qual é o projeto mais importante da sua vida? Qual é o projeto mais importante da sua vida hoje? O projeto mais importante da sua vida hoje é a sua família? O projeto mais importante da sua vida hoje é um filho? É uma filha? O projeto mais importante da sua vida hoje é o trabalho que você está fazendo? Para pensar, vê se não faz sentido. O projeto mais importante da sua vida é você. Sem você não existe a sua família. Sem você não tem resultados para o seu negócio. Sem você, nada do que possa acontecer que esteja ligado à sua missão de vida acontece. Por quê? Porque você é o projeto mais importante da sua vida. Por isso que você precisa investir em você. Por isso que o empresário, quando ele olha para ele, modifica ele, muda o comportamento dele e parte para cima de uma estratégia, ele consegue ver as coisas acontecerem. Por quê? Porque ele é o projeto. Você é o projeto mais importante da sua vida. Tá bom? Eu encerro a palestra por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês pela participação. E pensem, né? Mais de 50%
dos negócios quebram nos primeiros 3 anos depois que iniciam. Pode ser um negócio simples ou uma empresa grande. Por quê? Porque os empresários abandonam a visão empreendedora e voltam a ser técnicos, pessoas que só estão trabalhando no seu negócio porque não querem trabalhar para alguém. Mas isso não precisa ser assim. Você pode investir em você, você pode investir no seu negócio, você pode pedir ajuda e fazer com que o seu negócio se torne uma ferramenta importantíssima para você dar segurança para sua família, para você ter uma aposentadoria tranquila e boa e para você ver se realizar, você chegar aos seus 90 anos e você olhar para trás e ver assim, como o negócio que eu iniciei me trouxe tanta coisa boa, como eu sou feliz com tudo que eu realizei, tá bom? Como uma forma de agradecimento por vocês terem participado dessa palestra, eu quero deixar 2 presentes. O primeiro deles é uma planilha de controle financeiro, para você que já tem um negócio ou que quer controlar suas finanças, você utilizar ela. Aí você pode baixar essa planilha, a gente vai postar esse vídeo no YouTube e lá na descrição embaixo vai ter um link para você acessar essa planilha. Ela já vem com um tutorial e ela explica como você usar para botar em ordem os seus negócios. E um outro prêmio que eu tenho para dar para vocês é a participação no treinamento de liderança, tá? Que vai acontecer logo na sequência, depois dessa palestra, tá bom? Esse treinamento de liderança é importantíssimo para quem é dono do negócio e já vai começar a te ajudar a ter uma outra visão em relação ao que você está fazendo e oferecendo para o mercado, tá bom? No mais, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção, tá? Projeto Impulsão Empresarial está à disposição para todos aqueles que quiserem dele se utilizar para buscar uma fase de maturidade e ser um empreendedor no Brasil. Ainda que no Brasil o empreendedorismo seja um mito, você pode ser um empreendedor de sucesso. E é essa visão que a Line Coach tem e é essa visão que a gente está pegando, tá bom? Antes da gente terminar e passar para o nosso coffee break, eu tenho uma pesquisa de satisfação para vocês preencherem rapidinho. Vocês vão receber uma caneta e vão receber um formulário e nesse questionário vocês vão responder para mim de 0 a 10 o quanto que vocês ficaram satisfeitos com essa palestra, quanto que ela fez sentido para vocês e se vocês indicariam essa palestra para alguma outra pessoa que tenha um negócio, tá bom? Vou dar um tempo para vocês preencherem e logo após a gente já está passando para o nosso coffee break. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês uma salva de palmas para vocês que são empreendedores de sucesso que a partir de agora estão caminhando para uma visão de futuro excelente, tá bom? Muito obrigado, boa noite.